eu gostaria de, e antes de convidar também os colegas, eu gostaria de agradecer os organizadores desse encontro, nas pessoas do professor Andrei e da professora Neuza, que viabilizaram a nossa vinda. Queria também agradecer, né, e prestar uma homenagem aos nossos colegas Tulo Vigevani e Sebastião Velasque Cruz, que dirigiram o nosso instituto, né, e agora estamos começando a nova fase com o professor Andrei, e creio que o sucesso do passado vai se repetir. Eu gostaria de aproveitar aqui para fazer um merchandise, porque esse livro relaciona os Estados Unidos à América Latina, como pensar seu futuro. Ele foi publicado pela editora da UNAM e está sendo publicado na versão em português, né, com patrocínio do INCT e NEU, né? E esse texto traz uma discussão sobre as relações entre a América Latina e Estados Unidos do ponto de vista de 8 países: México, Panamá, Honduras, Colômbia, Argentina, Chile, Uruguai e Brasil, né? No caso do Brasil, o artigo aqui foi escrito pela professora Neuza e por mim. Então, gostaria de convidar à mesa, né, os participantes, professora Silvia Nunes, que é a nossa colega, autora ou coautora do livro, do Centro de Estudos, professora Silvia, por gentileza, do Centro de Estudos, do Centro de Investigação sobre a América do Norte da Universidade Nacional Autônoma do México. É nossa parceira, nós iniciamos, né, um relacionamento com o CISAM, e é uma honra muito grande ter a professora Silvia aqui, né? Vamos esperar numa oportunidade, quando nós lançarmos o livro em português, e, quiçá, teremos a oportunidade de tê-la novamente aqui. Gostaria de convidar o professor Roberto Goulart Menezes, da UNB, a tomar assento à mesa. O professor, né, Pedro Barros, do IPEA. E, por fim, mas não menos importante, o professor Roberto Moll, da Universidade Federal Fluminense. Então, a nossa mesa vai contar com a participação de... são 4 diferentes intervenções, né, começando pela professora Silvia, em seguida o professor Roberto Goulart, depois o professor Pedro Barros e, por fim, Roberto Moll. Nós teremos aqui, por conta do tempo, né, pelo menos 15 minutos para cada participante e com alguma tolerância, já que, se nós conseguirmos fechar, né, em 1 hora, teremos mais espaço para fazermos a discussão e o debate. Então, eu gostaria de convidar a fala a professora Silvia Nunes, do Centro de Estudos sobre a América do Norte da UNAM. Professora Silvia, a palavra é sua. Boa tarde. Quiero agradecerles a todos y cada uno de los que están aquí su presencia. Permítanme hacer unos breves señalamientos también para agradecer y externar un reconocimiento muy particular al Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología y al Instituto de Estudios de los Estados Unidos, del Brasil, al profesor Andrei, al profesor Marcos Cordeiro, a Roberto, profesor, y Neuza también, por todos y cada uno de los detalles para hacer posible que yo llegara este día aquí con ustedes. Vengo a hacer algunos señalamientos breves de una realidad compleja y que en ocasiones podemos decir que se parece un tanto a la relación que tiene Brasil con los Estados Unidos, pero al mismo tiempo tiene una intensidad y una serie de características que desde mi punto de vista son únicas. Yo veo a mi país
y en su relación con Estados Unidos como un laboratorio vivo donde la interdependencia asimétrica se vive de manera cotidiana. ¿Y esto qué quiere decir? Que los mexicanos, todos y cada uno de los días, encontramos nuevas noticias de cómo se mueven nuestros vínculos con Estados Unidos y nuestros paisanos que actualmente en Estados Unidos viven más de 37 millones de personas de origen mexicano en aquel país, pues también están siempre atentos y pendientes de qué es exactamente el momento que vive la relación entre estos dos países. Actualmente yo podría decir que la relación de ambos países transita una coyuntura marcada por 4 elementos. Uno es la incertidumbre, otro la complejidad, también las desigualdades y otro más son las ambigüedades. La historia diplomática de México con Estados Unidos tiene ahora 203 años y está marcada por encuentros, desencuentros y conflictos. Algún autor famoso, Jorge Castañeda, ha hablado de esta relación como una relación entre vecinos distantes y socios asimétricos. Pero de alguna forma, ¿qué es lo que ha logrado Donald Trump? En primer lugar, darle continuidad a una serie de miradas y de conflictos que ya tienen tiempo en la relación de México con Estados Unidos. ¿A qué me refiero? A dos fundamentales. Uno es precisamente el tema migratorio, la migración irregular, y el otro, no se diga, la seguridad. La presidencia de Donald Trump, sabemos, ha tenido 2 capítulos y desde el primer capítulo dejó asentados la plataforma en la cual se ha venido moviendo en la actualidad y ha dado como resultado ahora sí cambios muy sensibles en la relación de estos países. Para mí es muy importante llamar también la atención en el sentido de que al mismo tiempo hay que reconocer que las sociedades de México y los Estados Unidos han venido transformándose en el tiempo. Creo que no podemos omitir los efectos que hubo en cada una de estas sociedades por el COVID, precisamente por la inflación galopante que se ha registrado en estos dos países y en muchos otros, pero que de alguna manera sembró la desconfianza de los mexicanos en México con relación a su futuro y de los estadounidenses en Estados Unidos en relación también a cuál era su horizonte. Creo que las huellas del COVID han permitido también que se hayan movido las sociedades y que los electores en ambos países, porque tenemos gobiernos que han sido electos por el voto popular y en el caso de la segunda administración de Donald Trump, además habiendo ganado el voto popular, son fenómenos que no podemos dejar pasar desapercibidos. ¿Por qué? Porque los pueblos de Estados Unidos y los pueblos de México se han manifestado en favor de la presidencia de Donald Trump 2.0 y también, en mi caso, se han puesto muy en favor del movimiento que se llama Morena y que ha traído cambios significativos en la política interna de mi país. Entonces, creo que en México, además, tenemos ahora por primera vez en la historia a la primer mujer presidenta. Y debo de decir que mucho de lo que se habla de ella es porque simple y sencillamente la mirada que tenemos que hacer de ella es que la mujer en su relación con Estados Unidos, que unos consideran que ha sido muy hábil, otros que consideran que es muy inteligente, lo que sí ha funcionado es que tenemos aquí un fenómeno que tiene un rostro de mujer. Las mujeres nos relacionamos con el poder de una manera distinta a la de los hombres y Claudia ha sido muy afortunada en entender y saber manejar desde este tránsito de guardar un poco un perfil bajo y no confrontar al tirano predilecto de la historia contemporánea para poder llegar al momento que ahora tenemos. Quiero también decirles que hay 4 temas importantes
en la agenda de Estados Unidos con mi país. Uno son la migración irregular, que el embajador que me precedió señaló. Ese es uno de los grandes temas para México, seguido del crimen organizado, también citado por él, y no se diga también el tema comercial. Dejamos otro aparte porque tiene que ver con el medio ambiente y ese es un tema que no voy a tratar aquí. Me voy a centrar sobre todo en lo que tiene que ver el horizonte de la migración y cómo Estados Unidos ha logrado consolidar una mirada unilateral para poner el tema de la seguridad y el tema de la migración, construirlos de manera consustancial. Es decir, en México no hay manera ahora de negociar con los americanos nuestro tratado de libre comercio si no entendemos que ellos ya han hecho un mismo tema a la migración y a la seguridad. Y ahí es en donde tengo yo que decirles algunos datos que son importantes. Las prioridades de la agenda con México de los Estados Unidos son los migrantes ilegales, que ellos les denominan ilegales, porque para ellos son criminales, el tráfico de drogas, el fentanilo, el terrorismo y la imposición de tarifas. Para México, nuestra prioridad son los migrantes irregulares. Usamos palabras distintas. Para nosotros, los migrantes no son criminales. Si entran sin papeles, es que han hecho una falta de carácter administrativo. Tenemos, sí, desde hace ya años, el flagelo del crimen organizado que tiene que ver con el consumo de drogas en los Estados Unidos, pero también con el tráfico de armas que fluye desde ese país a México y que ha sido uno de los temas preferidos de los gobiernos de México para señalar que así como los americanos nos imputan el hecho de que mueren las gentes por la droga en Estados Unidos, pues los mexicanos, el gobierno de México ha dicho, pues aquí mueren muchas personas a manos del crimen organizado. ¿Por qué? Porque las armas provienen de los Estados Unidos. México ha entablado una serie de demandas en contra de varias empresas armadoras de los Estados Unidos en los años recientes, que no han procedido, no les platico los detalles. Es una historia muy interesante, apoyada de hecho por algunos sectores muy progresistas de la sociedad americana, que están también desde su país empujando porque vengan más iniciativas de control de armas. Todos sabemos ahí que la enmienda constitucional, la segunda enmienda, sigue permitiendo a los estadounidenses portar armas, y en ese sentido debemos recordar cuál es la frase célebre de la National Rifle Association cuando han revisado el caso de las demandas de México. La National Rifle Association dice de manera muy sencilla que las armas no matan, que las que matan son las personas, y eso es precisamente lo que ha pasado en los juicios. Es decir, no se han podido hacer imputaciones a las empresas de armamento, por más sentaría un precedente. Imagínense un gobierno extranjero sentando que tuviera una victoria en contra de las industrias armadoras de Estados Unidos, sería realmente sentar una situación muy compleja para los americanos. Entonces, ahí eso es estas demandas. ¿Qué es lo que ha pasado? Están en el imaginario dirigidas por el gobierno mexicano a los mexicanos, para que los mexicanos, ya ven, estamos haciendo las cosas bien. Llegó un gobierno de izquierda progresista que se atrevió a demandar a las empresas armadoras de Estados Unidos. Pero en Estados Unidos en realidad se quedó esto en los tribunales y no ha sucedido nada mayor. Y bueno, el tema del tema comercial. ¿Qué pasa en el tema comercial? Para la presidencia de mi país es ahora una prioridad esta estratégica. La reanudación, pero la continuidad de este instrumento representa para México muchas ventajas. Una de ellas es que gracias a este instrumento, México empezó a jugar en la escena global y eso no lo podemos perder de vista. El TEMEC también ha generado un intercambio
comercial muy intenso, al grado que al día de hoy México es el primer socio comercial de los Estados Unidos. Ya se me está acabando el tiempo y yo quisiera pasar a decirles una cosa importantísima. Bueno, es que mejor quítamelo, please. Bueno, bueno, entonces el TEMEC, como les digo, está ahí. La presidenta está buscando cuidar mucho la relación para ver cómo llegamos al TEMEC, porque Donald Trump una y otra vez amenaza con aranceles. A él no le gusta nada que México sea el que está ganando de alguna manera, tiene un superávit interesante comercial con Estados Unidos, que no le gusta a Donald Trump y que él lo que quisiera era bajarlo, es decir, que hubiera más equilibrio. Por eso ha señalado que el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá ha sido el peor de todos los tratados. Tenemos ahora un problema serio porque el caso de Canadá, que va por otro lado, pues hay una coyuntura ahora donde han enfrentado, el gobierno canadiense ha enfrentado de manera muy abierta al gobierno de los Estados Unidos, imponiendo al mismo tiempo aranceles recíprocos, y esto tiene muy desencantado también a Donald Trump, contentos a los canadienses, a los ciudadanos de que están de alguna manera muy orgullosos de ponerle frente a los Estados Unidos, pero que representa hoy en día un enorme riesgo para la negociación en 2026 de qué es lo que puede pasar con este instrumento. Quiero decirles que también se está defendiendo el instrumento porque la economía de mi país está realmente dando números muy, muy malos. Fíjense ustedes que el estimado de crecimiento para este año, según el Banco de México, es del 0.7%, bajísimo. Entonces, un gobierno progresista que está dando tan malos resultados porque tampoco ha bajado la inflación y la demanda interna se ha desacelerado, pues corre el riesgo también de empezar a perder cierta popularidad porque es una ventana de oportunidad para los partidos de oposición, que ahí también tenemos un problema. Bueno, en el caso de la migración, hay que recordar esto. México tampoco puede avanzar mucho por su lado en el tema migratorio porque nosotros, como parte de nuestra economía, tenemos a las remesas. Las remesas constituyen prácticamente el 5% del Producto Interno Bruto de mi país. Y bueno, pues esos números obviamente son muy importantes para la nación, habida cuenta que el petróleo dejó de ser una de nuestras fortalezas. En Estados Unidos, pues, al haber unificado la migración y los temas de seguridad, también gravita el asunto del crimen organizado. Donald Trump ha señalado una y otra vez que los migrantes irregulares, indocumentados, son criminales, que son los que de alguna manera se dedican a meter, a ingresar la droga a los Estados Unidos, y entonces ha presionado para que México lleve a cabo, implemente una serie de políticas migratorias para contención de la migración. Hoy tenemos en la actualidad que la propia presidenta de México ha consensado con Estados Unidos la militarización de la frontera con Estados Unidos. Al principio, antes de que avanzaran estas cosas, la militarización de la frontera era del lado de los Estados Unidos. Ahora tenemos también migrantes apostados en la frontera, en nuestra frontera norte, de los dos lados, y ahí están las fotografías. Pero México, desde la época del presidente Andrés Manuel López Obrador, inició una campaña importante, se creó una nueva fuerza militar que se llama la Guardia Nacional, y su primera tarea fue precisamente empezar a resguardar la frontera sur. El argumento, a pesar de que México dice tener una política migratoria basada en los derechos humanos, el argumento es que esta Guardia Nacional, estos militares que ahora están desplegados desde el sur y por todo el territorio mexicano hasta la frontera norte, es que están previniendo que el crimen organizado utilice o actúe en contra de los migrantes indocumentados, una cosa que en los hechos sí ha venido sucediendo. Lo que ha pasado es también
por estas políticas de Estados Unidos que fueron de alguna manera externalizadas a México desde la primera administración de Donald Trump y que Biden no pudo quitar porque fueron precisamente presentadas en las Cortes de los Estados Unidos una serie de demandas y que señalaban que si quitaban esas políticas de Trump, lo que iba a pasar es que Estados Unidos iba a correr más riesgos porque iban a seguir intentando llegar migrantes irregulares a través de México. Entonces, Biden las tuvo que dejar, hizo algunos movimientos políticos para dar algunos permisos a algunas nacionalidades y que tuvieran posibilidad de llegar a los Estados Unidos, siempre y cuando lo hicieran a partir de llegar, de que llegaran en aviones. Pasó con los venezolanos, pasó con los haitianos, etcétera. Donald Trump después llega y dice, no, queremos seguir con lo mismo, pero militarizar más la frontera, y México entonces tiene al día de hoy un proceso claro de externalización de fronteras que creo que no se ha visto de suficiente manera en el mundo, pero que ya tiene un largo tiempo de haber empezado a cambiar la orientación de la seguridad de los Estados Unidos desde el 2001, que también Barack Obama jugó mucho esta carta. Hay que recordar que la presidencia de Barack Obama fue una presidencia que tuvo más deportaciones que la primera presidencia de Donald Trump. Termino para decirles varias cosas que me parecen fundamentales. Hoy, debido a esta animadversión de Donald Trump en contra de México, lo que está pasando es que las encuestas apuntan una cosa interesantísima. No están, desconfían cada vez más de los Estados Unidos. El 70% de los encuestados desconfían de los Estados Unidos. Durante la presidencia Biden era exactamente al revés. Estaban apoyando a Estados Unidos a través de la ventana de Donald Trump. Y al mismo tiempo desconfían de la manera en la que Claudia Sheinbaum está manejando la relación con Estados Unidos. Eso tiene arriba del 50% de desencanto, lo cual quiere decir que en algún momento puede poner en riesgo el régimen de Sheinbaum y el propio movimiento de Morena. Creo entonces que para nosotros desde México, cuando hablamos de esta relación, no podemos ni debemos dejar afuera el tema de las percepciones, porque son precisamente los electores que van a las urnas los que van a votar. Además, como México se ha quedado con un grupo grande de migrantes que están varados porque no pudieron llegar a los Estados Unidos, pero tampoco México tuvo el dinero para deportarlos a sus países, y esto es en la mayoría de los casos, resulta ser que están varados en el país, que no tienen opciones de trabajo, se mueven permanentemente por el país. Tiene México hay una fórmula para darles un oficio, registrarlos y decirles, tienen 30 días, pero y les dicen en el oficio de salida, usted tiene que irse en 30 días. ¿Qué pasa? No tienen cómo irse, se quedan. Entonces, se mueven en círculos y están generando focos de tensión y de racismo en algunas localidades del país. Por eso creo que tenemos una serie de contradicciones que son importantes que notemos, y sobre todo que en el exterior las vean. Creo que el futuro de la relación de México y Estados Unidos es un diálogo abierto con Estados Unidos para repensar nuestras relaciones diplomáticas. México no puede renunciar a la vecindad. Como les dije, 30 millones de mexicanos en Estados Unidos, 4 millones de ellos indocumentados todavía allá. Y creo que nunca hemos explorado algo que para mí es la esencia del futuro de las relaciones entre estos dos países, que es la diplomacia ciudadana, que estaría basada en las redes de organizaciones no gubernamentales y sobre todo en el rescate y visibilidad de los que considero ahora son actores transnacionales, que son muchos, porque México desde hace mucho tiempo permitió la doble nacionalidad y no ha puesto la suficiente atención en estos actores, más que, como dicen ellos, cuando
uno conversa con ellos en Estados Unidos más que cuando México quiere que votemos, pero México no se acuerda en realidad de nosotros. Entonces, en síntesis, aquí dejo este muy apresurado, pues, exposición, diciéndoles también que lo que mi país no puede hacer es seguir improvisando en la relación México-Estados Unidos, tampoco en la relación con el mundo. La política exterior de mi país, desde mi punto de vista, está en uno de los momentos más débiles. Su visibilidad es prácticamente nula. Ustedes han visto, el presidente anterior no iba a ningún evento internacional, ahora Claudia se cuida mucho, pero lo que sí es omnipresente es la presencia de los Estados Unidos, y de lo que se trata también es de pensar en positivo, y creo que nosotros los mexicanos y los estadounidenses debemos de construir para rescatar la confianza entre nuestras dos naciones. Muchas gracias. Muitíssimas graças, professora. Nós outros, perdão, a gente deu um pouquinho de tempo a mais, né, para a nossa convidada, mas para os colegas daqui, a lei. Professor Roberto Moll, por gentileza. Opa, desculpe, é Roberto, tem muito Roberto na Paraíba, né? Por favor. Boa tarde. Tem uma apresentação, Rafael? Rafael, tem uma apresentação? Por favor. Dei para a Neuza. Deixa eu ver bem rapidinho. Quer ver? Não sei, porque eu falo depois, aí ele, enquanto ele arruma, é melhor. Encontraram o PowerPoint do colega? Se não, desce, né? A gente pode... Você vai usar PowerPoint? Eu não. Não? Então vamos inverter. A gente passa agora para o Roberto Moll, aí depois a gente volta com o Roberto Goulart. Roberto, por gentileza. Bom, eu queria primeiro agradecer o convite para estar nessa mesa. É muito gratificante poder ouvir os colegas, né? Sempre bom esses encontros do INEU no final do ano, porque a gente pode pensar as perspectivas a respeito dos Estados Unidos e o que os nossos colegas estão pesquisando. A minha proposta aqui, na verdade, é desenvolver uma ideia ainda muito incipiente a respeito do interesse ou do impacto, na verdade, do impacto do segundo governo Trump na América Latina, né? E a minha ideia central que eu quero desenvolver, e como eu disse, ainda é muito incipiente, é de que a América Latina funciona como um elemento de coesão do bloco político em seus aspectos subjetivos e objetivos, do bloco político trumpista, né? Portanto, é fundamental, ou tem sido fundamental, na tentativa de reconstrução da hegemonia dos Estados Unidos a partir do próprio Trump e da chegada do Trump na Casa Branca, né? Portanto, eu parto também do princípio de que o que nós estamos vendo e o trumpismo é fruto de um processo de crise global, hegemônica, como queiram chamar. E, portanto, para pensar a política externa do Trump para a América Latina, é necessário a gente tentar compreender como que esse bloco histórico ou esse bloco político que sustenta o trumpismo de certa forma, contraditório e os impactos que isso tem na América Latina. Esse bloco político, ele, aparentemente, né, congrega aí pelo menos 4 frações de classe, né? Uma fração da classe trabalhadora, branca, atomizada, empobrecida, e que oferece apoio eleitoral ao Trump em função do crescimento da pobreza e do ressentimento. Então, é muito baseado nos discursos de nativismo, racismo, misoginia. Uma fração do capital ultrapassado, da energia suja, carvão e petróleo, principalmente. Uma fração da indústria de defesa, que
em geral, apoia os dois partidos nos Estados Unidos. Uma fração do capital financeiro pressionado pela crise pós-2008. E, mais recentemente, eu diria no Trump 2, uma fração do capital transnacional moderno, né, que pós-Covid-19 viu a necessidade de controlar cadeias de valor e também viu-se diante da perda de competitividade, sobretudo em relação à ascensão chinesa. Né, e aí, para remeter um pouco ao que estava se falando aqui na parte da manhã, eu incluo aí as Big Techs, por exemplo. Né. E na América Latina, eu me lembro de um dos nossos encontros anuais do INEU aqui, que a gente discutia o final do primeiro governo Trump, e uma das discussões na mesa era se a América Latina importava ou não para a política externa trumpista. Né? E aí eu recordo que no primeiro governo Trump essa era uma questão. Me parece que no segundo governo não é mais. Né? Havia uma discussão aqui e que, de início, né, vale lembrar algo que a gente também discutiu aqui, que o Trump volta a reforçar, não que não existisse antes, mas volta a reforçar que a região é o hemisfério, né, não é política externa, é política hemisférica. Isso não é à toa, né, porque a política hemisférica não é externa. E, portanto, no discurso para os Estados Unidos faz muita diferença, principalmente para quem está ouvindo esse discurso. Mas, sobretudo, no primeiro governo Trump, na ideia de recuperar a doutrina Monroe. Né, isso que estava óbvio e que foi falado às claras no primeiro governo Trump. Né. Por outro lado, esse governo dava alguns sinais de desinteresse em relação à América Latina, porque apresentava uma prioridade muito limitada em relação à interlocução diplomática, né, enfraquecendo o sistema interamericano, por exemplo, ainda que houvesse uma prioridade à migração e à construção de inimigos tradicionais baseados na América Latina. Um exemplo claro disso é quando Trump 1 define a troika da tirania. Não faz muito tempo, mas parece que a gente esqueceu. Né? A base, além da imigração, o segundo elemento articulador da relação da política externa do governo Trump 1 com a América Latina era a ideia de que existia uma troika da tirania, uma ideia construída pelo John Bolton, no qual a troika da tirania era Venezuela, Nicarágua e Cuba. Né? Vale lembrar que, naquele momento, o John Bolton, que já era ligado, né, a setores neoconservadores e, portanto, em algum sentido, esses setores também eram rivais do trumpismo, mas é uma outra discussão, né, e estava sendo assessorado já pelo Marco Rubio, né, naquele momento. E aí se produz um distanciamento em relação a Cuba, sanções e bloqueios aos 3 países, e uma aproximação com militares venezuelanos, é outra coisa que a gente esquece. Né? Uma tentativa de aproximação com militares venezuelanos no primeiro governo Trump para derrubar o governo Maduro e impor, naquele momento, a figura da vez, que era Juan Guaidó. E, inclusive, né, o Mike Pompeo chegou a dizer, como o Trump disse recentemente, que a opção militar não estava descartada, né, em relação à Venezuela. Entretanto, a ideia da troika da tirania, principalmente em relação a essas frações internas e, mais principalmente ainda, em relação à fração da classe trabalhadora, que é muito reticente em relação a aventuras militares dos Estados Unidos fora, nessa ideia da troika da tirania não funcionou, né? Não colou nem no discurso interno, nem no discurso externo. Um segundo elemento dessa política externa no primeiro governo Trump que vale rememorar foi a reformulação do NAFTA, né, que, ao fim e ao cabo, foi uma reformulação com a ideia de salvar empregos estadunidenses, manter as portas abertas para o capital transnacional, as portas do México, no caso, e do Canadá, mas também não colou. Né? Foi muito superficial, enfim, não funcionou muito, eu digo, sobretudo no discurso para o público interno. E a aproximação com aliados da extrema-direita ou da direita. E aí vale lembrar 2 casos. O primeiro da Colômbia, que sempre foi ali na América do Sul uma espécie de bastião militar dos Estados Unidos na região e aliado, né, histórico dos Estados Unidos na região, e a Argentina. Vale lembrar que o Trump, né, foi decisivo para que o Macri renovasse empréstimos com o FMI e segurasse a economia argentina naquela região. Estou lembrando isso porque ele faz a mesma coisa agora com o Milei. Bom, como eu disse, assim, não estava muito claro o papel da América Latina no primeiro governo Trump, havia discussões, enfim, esse primeiro governo ele é um fracasso, por mais que eles queiram negar, o Trump perde a eleição ao fim e ao cabo, né?
E nesse interregno entre o Trump 1 e o Trump 2, é onde é formulado o famoso projeto 2025 do retorno do Trump, e uma tentativa de reconstruir ou de fazer reconstruir as bases de apoio, né, e retornar o Trump à Casa Branca, né? E o projeto 2025 ele é muito importante como um guia desse projeto Trump 2. E o que ele diz em relação à política externa, né? Diz muitas coisas, mas o que importa para a gente é que o projeto exorta o Trump a conter a expansão da China na Ásia e no mundo, né? O projeto repete, de certa maneira, um retorno à mentalidade da Guerra Fria, no qual os Estados Unidos supostamente enfrentam uma ameaça existencial e precisam de todo o aparato militar e estatal mobilizado para conter essa ameaça existencial que supostamente é a China. Né? Essa coisa de ameaça existencial, que pode ser muitas coisas, né? É um significante vazio, de certa maneira, se traduz no receio da competição internacional dos chineses, das empresas ligadas ao Estado chinês, né, com o capital estadunidense transnacional. E também se traduz na necessidade dos Estados Unidos continuar moldando um tipo de acumulação específico de capital e do capitalismo. Portanto, de certa maneira, dá para fazer uma comparação que eu não vou desenvolver aqui, com a própria denúncia do William Appleman Williams em Diplomacy of American History, por exemplo, no qual ele diz que os Estados Unidos constroem a Guerra Fria para manter uma política de portas abertas. Os autores do projeto 2025, eles preveem que a próxima fase da história seria marcada pela competição entre duas grandes potências, Estados Unidos e China. E, portanto, os Estados Unidos necessitariam de maior preparação, tanto em conflitos terrestres de larga escala, semelhante às guerras do século XX. Né? Ou seja, boots on the ground, que é o que os neoconservadores falavam, tanto no Trump 1 em função como crítica, né, e também em relação aos governos democratas. E eles fazem 4 recomendações: ampliar efetivo militar, elevar gastos com defesas, modernizar o arsenal nuclear e usar as forças armadas para policiamento da fronteira. Mais uma vez, assim, esse projeto é um projeto que, embora atinja as necessidades das frações de classe do capitalismo que apoiam o Trump, é especialmente contraditório à fração da classe trabalhadora, que tem uma tendência, que apoia o Trump com uma tendência quase que isolacionista. Né? A América Latina, no projeto 2025, tem um espaço muito diminuto, né? Mas tem 2 coisas que chamam a atenção. O projeto propõe que a política do Trump 2 para a América Latina seja de defesa de uma economia de mercado e aí o que é mais surpreendente, das transferências de cadeia produtiva da Ásia para a América Latina e para o Caribe, né, de forma a reduzir o papel da China na América Latina. Isso está no documento. Mas, efetivamente, o que o Trump 2 tem feito e faz na América Latina? Né? As ideias gerais em relação ao Trump 1 e ao projeto 2025 permanecem, de certa forma, as mesmas. Mas vale lembrar que as circunstâncias globais, ainda que em 4 anos, mudaram, principalmente em relação ao Covid e a aproximação das transnacionais que perdem competitividade, e aí eu estou falando das Big Techs, entre outras, essa aproximação com o Estado e com o Trump. Né? Vale lembrar que no primeiro governo Trump, essas empresas, majoritariamente, apoiavam os democratas e depois, no segundo governo, passam a apoiar, se dividem, né? Esse setor fica bastante dividido, mas parte dele apoia o governo Trump. E esse setor vê claramente uma necessidade de controle das cadeias de valor. Portanto, de certa maneira, o que parece no governo Trump é que o pivô para a Ásia está se transformando no pivô para a América Latina, dada a crescente presença chinesa na região e essa necessidade de controlar cadeias de valor. Né? Mas as estratégias, os interesses, na verdade, do governo Trump 2 parecem um pouco diferentes do que o projeto 2025 aponta para a região. E aí eu, pelo menos, vejo aqui 3 interesses centrais do Trump na América Latina. Primeiro, acesso a minerais críticos. Segundo, o controle da migração como forma de controle do trabalho. E terceiro, a recomposição da hegemonia interna e externa dos Estados Unidos, sobretudo a defesa da economia de mercado e de uma determinada forma de acumulação capitalista. A
estratégia para atingir esses 3 interesses, eu também defino aí como 3 estratégias ou 3 vetores estratégicos. O primeiro, o processo de insecuritização na região. E aí o que eu estou chamando de insecuritização? É a forma de construir o consenso para a utilização da violência física, econômica e simbólica, né, sobre a América Latina, com o objetivo, claro, de reconstruir a hegemonia e as formas de acumulação. Portanto, a ideia de troika, né, dá lugar, sobretudo, a uma renovada ideia de guerra às drogas ou de combate ao crime. Por que essa ideia é importante? Porque a ideia de combate às drogas e combate ao crime tem um apelo emocional muito forte e legitimação diante da epidemia de uso de fentanil. Esse apelo acaba legitimando a política externa dos Estados Unidos para a América Latina diante de grupos que sustentam o governo Trump, mas que são refratários a uma política externa mais assertiva dos Estados Unidos, né? E essa ideia de substituição da troika pela guerra às drogas também se articula com a ideia da imigração, porque a América Latina passa a ser vista não apenas como na verdade, a América Latina volta a ser reconstruída como um espaço perigoso e de exportador do mal, né? Então, de certa maneira, é a América Latina que é responsável por enviar as drogas para os Estados Unidos, os traficantes, e, se duvidar, os próprios consumidores, né? Essa ideia também se articula com a ideia do complexo industrial de segurança, porque, claramente, né, o complexo industrial de segurança se fortalece a partir de uma espécie de capitalismo prisional, né, onde o investimento e o financiamento de prisões e todo aparato de segurança. Meu tempo está acabando, posso desenvolver as outras ideias depois, mas a segunda estratégia é a própria guerra tarifária. E aí a guerra tarifária como uma estratégia de barganha regulatória, no qual os acordos, na verdade, visam liberar o capital transnacional e qualquer regulação estatal, né? E, por fim, né, a coalizão, uma espécie de tentativa de construção de uma coalizão interamericana de extrema-direita, que busca aí desestabilizar a democracia. Enfim, tinha muita coisa para falar, mas ainda posso falar depois, né? No caso, e aí 2 casos muito rápidos que se coadunam com essas 3 estratégias. O primeiro da Venezuela, né, e essas tentativas de intervenção na Venezuela, e que claramente apontam aí, caso sejam bem-sucedidas, para algo que me parece muito, muito assustador. Eu acho, inclusive, que a América Latina está numa encruzilhada talvez mais acentuada do que nos parece, né, porque a ideia de expansão das drogas, ou de combate às drogas, de combate ao crime das drogas, da Venezuela, na Venezuela e na Colômbia, podem se expandir para Brasil, Peru, Equador e Bolívia e aumentar a pressão militar, né? Uma possível invasão da Venezuela claramente criaria aí uma crise regional generalizada, uma crise migratória, mas também significaria um sinal verde para novas ações dos Estados Unidos em outras regiões. Por outro lado, né, se não haja uma invasão, mas uma destituição do Maduro pelas Forças Armadas venezuelanas, também abre caminho para um efeito dominó no qual as Forças Armadas da região, como a brasileira, como foi dito anteriormente aqui na parte da manhã, possam se sentir livres para se articular com os Estados Unidos e, eventualmente, aplicar outros golpes em governos que não são alinhados ao trumpismo, né? E, claramente, a interferência nos processos eleitorais. O caso da Argentina recente é o caso mais óbvio, mas talvez o caso de Honduras seja o mais grave, né? Porque o Trump claramente disse que, se um dos candidatos vencer, haverá financiamento para Honduras. Se o outro candidato vencer, não haverá financiamento para Honduras. E ele repetiu isso ontem, inclusive afirmando que ele suspeitava da lisura do processo eleitoral hondurenho, que ainda não terminou, inclusive. Mas é isso, pulei algumas coisas, mas depois nas respostas a gente pode ir. Muito obrigado, Roberto Mó, pela sua intervenção. Já passo a palavra para Roberto Goulart Menezes. Já está pronto já o slide dele? Manda bala. Boa tarde a todos e todas. Começo agradecendo ao professor Andrei, Neuza e os demais colegas do INEU, daqui da organização do seminário.
Cumprimento aqui o professor Marcos Cordeiro, professora Silvia Nunes, professor Roberto Moll, Pedro Barros também do IPEA. O ponto, né, coloquei Lula 3, revigoramento da parceria estratégica com a China sob a turbulência de Trump, um título provisório ainda, mas a primeira parte tem a ver, claro, com a mudança, né, substantiva em relação ao governo anterior, agora com o governo Lula em relação à China. Pode passar a próxima, Rafael, como eu aviso. Aí. O contexto, rapidamente, claro, é o da ascensão de Trump à presidência dos Estados Unidos. Estamos chegando ao fim do primeiro ano do governo Trump e, com todo o que já foi feito, né, em um ano de Trump, imagina que ainda tem mais 3 ainda pela frente. Intensificação da competição comercial e tecnológica China e Estados Unidos. Reflexos diretos na América Latina e no Brasil, diretos. O Aldo tratou alguns deles aqui de manhã também, a mesa anterior, os colegas sucederam aqui também, me antecederam. Pressões no campo comercial e geopolítico, e o Brasil buscando preservar um grau de autonomia e também, como o Aldo destacou, a diversificação, que não é nova, mas foi retomada. Necessidade do Brasil de equilibrar as relações com as duas potências globais, e o governo Lula III opta por fortalecer a aliança com a China, é claro, mantendo o diálogo com os Estados Unidos, embora, como nós vimos, o Trump interrompeu esse diálogo e só recentemente foi retomado. A próxima, por favor. Aqui uma manchete, né, recente da Folha de São Paulo, um mês atrás, em que destaca, né, uma edição de domingo, em 20 anos, China ultrapassa Estados Unidos nas relações comerciais, gigante asiático se posiciona à frente dos americanos nas vendas com 141 países. A próxima. Próxima. E a anterior, por favor, acho que passou. Aqui, rapidamente, a mesma matéria, lá atrás um mapa, né, em azul os Estados Unidos, em vermelho a China, isso ali no ano 2000 e agora e depois já a partir de 2014, 24, e fábrica do mundo, China abocanha a fatia dos Estados Unidos no comércio global. A próxima, ela traz, ainda do governo Biden, em novembro de 23, Estados Unidos querem mais comércio com a América Latina para conter a China. A próxima. E a pergunta, né, o trabalho é como o Brasil tem buscado equilibrar suas relações com as duas grandes potências globais durante o governo Lula III, considerando as pressões comerciais e geopolíticas contemporâneas. Próximo. E aqui, rapidamente, 3 pontos antes de passar por alguns dos tópicos que aqui estão no impacto da tensão Estados Unidos e China na estratégia brasileira. Nós sabemos que desde que o Brasil sofreu o tarifaço, em julho deste ano, já tinha sofrido a primeira parte com outros países em abril deste ano, e que o Brasil procurou circunscrever ao campo comercial o atrito com os Estados Unidos. O Aldo Faleiro destacou, né, a preocupação do governo brasileiro, né, assim, pelo menos foi o que eu entendi, nós tem, né, com as eleições do próximo ano. Ontem diante a ABIN, né, soltou um documento, a Polícia Federal também, sobre, né, a possíveis interferências, né, ruídos, vamos chamar assim, nas eleições de 2026. Então, o esforço do governo Lula foi muito grande. Um ponto importante que logo saiu a primeira rodada de tarifas, né, o Brasil ficou entre as menores, junto com o Mercosul, menores comparado aos outros países, em 10%, e o Brasil rapidamente tentou se articular com a União Europeia, buscar o Japão, buscar outros países, inclusive a China, mas cada um deles rapidamente entabulou negociações com os Estados Unidos. Então o Brasil se viu, né, com alguns poucos outros países, né, a África do Sul, por exemplo, sofrendo, né, está sofrendo com o governo Trump, e o Brasil, portanto, ficou numa situação mais difícil. Então, quando o Aldo destacou os 4 pontos, eu creio que acrescentaria, né, minha visão, esse ponto importante que o Brasil ensaiou fazer uma articulação com esses outros, né, enfim, países ou União Europeia que foram afetados diretamente pelas medidas do Trump, mas também não encontrou eco. E daí teve que também traçar sua própria estratégia.
O outro ponto nessa disputa, né, e nas tensões que resvalam no Brasil e China, a disputa Estados Unidos e China na estratégia brasileira, é claro que é a dificuldade, né, o Brasil tem, né, em relação às pressões que os Estados Unidos vêm exercendo desde o início do governo Trump, uma política externa muito agressiva, uma política comercial também igualmente agressiva. Né? E o Aldo, né, colocou no primeiro momento, primeiro tempo, né? E o segundo, é bom que o Brasil entra em 2026 já amenizando esse atrito. Então, o impasse não se prolonga, porque tem o diálogo, retomou-se, né, o diálogo com os Estados Unidos, diálogo alto nível, e com isso o Brasil entra já em 2026 menos tensionado com os Estados Unidos, mas, né, de alguma forma ainda segue tensionado. Próximo, por favor. E o desafio da polícia externa brasileira, nesse momento, né, não há outros tópicos, como já foram tratados aqui, mas o primeiro é na dimensão comercial, né, as pressões tarifárias dos Estados Unidos e a disputa por mercados, e, ao mesmo tempo, essa dimensão geopolítica, que são os alinhamentos estratégicos e posicionamento internacional. Alinhamento aqui no sentido mais de coordenação, é claro, não alinhamento com um país ou outro, né? O Brasil, o Aldo, ao descrever aqui a agenda BRICS, né, deixou bem claro que o Brasil procurou, né, assim quando o Xi Jinping, assim como o Xi Jinping saiu do Rio de Janeiro, né, no G20 em novembro do ano passado e foi a Brasília se encontrar com o Lula, não foi tratado ali publicamente, por exemplo, da questão sobre a Rota da Seda. Né? Então, o Brasil também foi cauteloso, né, nos sinais que mandavam para os Estados Unidos. E, enfim, mesmo assim, teve essa espécie de sanção, né, por parte do governo Trump. A próxima. E o Brasil, na retomada, né, o revigoramento da sua parceria com a China, que já tem 50 anos, né, um ponto importante, nós sabemos, quando olhamos os números, é que o Brasil vai caminhando para uma dependência estrutural com a China. Ou seja, 40% do comércio, né? E é importante esse comércio com a China. O Brasil, desde o primeiro governo Lula, é preocupado com essa simetria também que se estabeleceu, sobretudo a partir daí, né? Porque até então o comércio da China com a América Latina em 2000 era cerca de 1%. Né? E na medida que, quando foi criado os BRICS em 2009, o PIB do Brasil era 1,4 trilhão, 1,5 trilhão de dólares. O da China era 2 vezes isso. 10 anos depois, a China, o PIB dela é 10 vezes o PIB brasileiro. Então, é claro que esse distanciamento aumentou também as preocupações do Brasil em relação a uma dependência estrutural com a China, claro, vai se conformando. Então, essa ideia de se a relação é complementar, se essa dependência, né, qual a natureza dessa dependência, mas o fato isso é a realidade que temos agora. O Brasil também, como já foi destacado, ele coordena, né, posições com a China, tanto busca coordenar no G20, coordena nos BRICS, é a natureza dos BRICS, ele surgiu coordenando posições, né, em 4 países no FMI, e depois o BRICS foi se expandindo. O BRICS, nós sabemos que ele tem pelo menos 3 momentos do seu surgimento em 2008, 2009 até 2014, em Fortaleza, com a criação do Banco dos BRICS, cria muita confiança, o Brasil, a China estreitam bem os laços, vai trazendo, né, a Rússia mais para perto, a Índia, enfim, no conjunto dos BRICS. Depois, de 2014 até 2023, na África do Sul, quando a China chega com uma agenda, sobretudo, de expansão dos BRICS. Os BRICS chegaram para a reunião sendo 5 países, e saiu de lá sendo 10, 11 países. E depois, na Rússia, né, no ano passado, a China queria que cerca de, pelo menos uma boa parte dos 44 países que estão na lista, né, esperando a entrada nos BRICS, fossem contemplados. Vale lembrar que o Brasil vetou a entrada da Venezuela. Mas não vetou, não foi bem assim, mas enfim, a Venezuela não foi contemplada lá, por conta da questão das eleições. O Maduro não cumpriu nenhum dos pontos acordados, né, em Barbados. Né? E aquilo foi importante, a posição brasileira, coordenando com o México e coordenando com a Colômbia também. Né? E aí o Brasil começou a se afastar do problema venezuelano, né, no meu entendimento. Próximo, por favor. Avançar mais aqui.
Aí nós temos o Consenso de Brasília, né? Aí tem alguns pontos, ele foi lançado em 23, depois reafirmado em 24. O documento tem um nome mais pomposo, digamos assim, ele é bem amplo, né? O nome que envolve, né, um dos pontos que está aí, que é o ponto 2, que é a visão de comunidade, futuro compartilhado. Então, portanto, procurar trabalhar as assimetrias, enfim, convergir em alguns pontos na leitura da ordem internacional, BRICS, né? Transição energética. Vale lembrar que 90% do investimento externo direto chinês está na América do Sul. A China tem relações praticamente com todos os países da América Latina e do Caribe, mas são 6, 7 países que, de fato, contam, né, quando a gente olha os números, conta no sentido dos investimentos, o intercâmbio comercial com a China, enfim, a presença de empresas chinesas também. De manhã, o Leonardo, né, quando apresentou, ele trouxe um número de, salvo engano, 129 bilhões de dólares de investimento em infraestrutura, né, num período ali em torno de 2003, 2005, até 2020, 2022, né, algo assim. O investimento externo direto chinês também, nós temos dificuldade de aferi-lo. Nós temos o CECHIMEX, Centro de Estudos China-México, na UNAM, que é coordenado pelo professor Henrique Dussel-Peters, né, que tem muitos trabalhos sobre investimento externo direto chinês, e nós temos aqui a Câmara, né, Comércio Brasil-China, também publica um documento, mas os dois, enfim, pelo menos essas duas fontes, a gente vê que esse investimento tem sido crescente, embora o Brasil tenha recebido menos nos últimos anos do que outros países, como, por exemplo, o México, né, que para os Estados Unidos se torna também uma preocupação muito grande, chega a dizer explicitamente que o México não deve se aproximar mais da China. Né? Próximo, por favor. Próximo. Aqui, rapidamente, né, a evolução dos destinos das exportações do Brasil. No ano 2000, a China nem aparecia, né? 20 anos depois, 32%. Em 2000, os Estados Unidos estava com 24% e caiu para 10%, né? Menos que a metade, 20 anos depois. O Aldo destacou também de manhã a questão, né, dessa diversificação e uma dependência dos Estados Unidos. O ponto, nós sabemos, é que o perfil das exportações para os Estados Unidos envolve manufaturados, semi-manufaturados, que é muito importante para uma parte, né, da indústria brasileira. Nós vimos que logo que saiu o tarifaço, a Embraer entrou em campo, né? O governo Lula coordenou bem a posição com diferentes atores, porque a tarifa inviabilizaria, de certa forma, as exportações da Embraer, até mesmo os equipamentos que ela recebe dos Estados Unidos para os seus aviões. Próximo. Aqui, um outro dado que mostra, né, parte dessa dependência que vai se conformando como estrutural, é que a China, em 2023, né, comprou 104 bilhões do Brasil. Foi a primeira vez que um país comprou mais de 100 bilhões de dólares do Brasil, sendo que a União Europeia, junto com os Estados Unidos, não alcançam a China. Então, agora está previsto, agora aí está definindo a data da cúpula do Mercosul, está entre Brasil, né, porque seria antes de ontem a cúpula, né, seria em Foz do Iguaçu, seria em Brasília, foi levada para Foz do Iguaçu, agora estão definindo o lugar, que o Paraguai quer que seja, já assuma a presidência, para que o acordo do Mercosul União Europeia seja assinado lá. E então o governo, agora o governo, pelo lado europeu, eles estão finalizando, né, acho que 14, 15, eles fecham o acordo e o governo brasileiro pode, então, anunciar a reunião para o 20 de dezembro, que é a data que está sendo esperada. Ou seja, para tentar retomar, né, enfim, o Aldo falou aí, minimamente aceitável, que é o acordo Mercosul-União Europeia, mas também, quando o acordo começou, nós sabemos que o percentual não representa nem metade do que era, né, quando ele foi lançado há mais de 25 anos. Próximo, por favor. Aqui vou passar rápido também o estoque de investimentos chineses na América do Sul, como eu disse, 90% está na América do Sul, o Brasil aí com cerca de metade dele, seguido pelo Peru e depois o Chile. Né? Próximo. Aí vou avançar também, obras de infraestrutura, próximo. E o governo Lula, isso é um termo, né? Enfim, essa ideia de uma diplomacia pragmática, né? No sentido de, como foi colocado aqui, reduzir danos, né? Equilibrando as relações com os Estados Unidos e a China. E é interessante que o consenso de Brasília, né? A aproximação ainda mais entre Brasil e China,
o Aldo destacou aqui também, faço mais essa referência de que os temas de China não aparecem nas discussões diretamente entre os dois presidentes, né? Mas é claro que a China já se faz presente por si só, né? Os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, tem isso no horizonte. Vale lembrar que o Robert Lighthizer, né, que foi o STR do governo Trump 1, logo nos primeiras semanas, né, do governo Trump, ele disse que a China era uma ameaça inédita à economia dos Estados Unidos. Recentemente, uma entrevista do Stiglitz, ele disse que os Estados Unidos não estavam preparados para a China. Né? Próximo. E aqui vou avançar, mas só essa rota da integração, né? Creio que o Pedro, né, vai tratar de alguma forma da integração que o governo Lula lançou, mas que a integração regional também praticamente não andou, estagnou. O Brasil, muita dificuldade. Vale lembrar a reunião no Rio de Janeiro, a segunda cúpula, né, dos países da América do Sul, em maio de 23, poucos meses depois da tentativa de golpe de Estado, e ali uma matéria que diz, né, com o projeto de integração regional no freezer, o governo Lula prioriza a China na política externa. Próximo. Aqui, só para rapidamente mencionar uma entrevista, né, de 14 de maio de 24, da então embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, a Elizabeth Bagley, e ela já tratava aí, né, dos minerais, né, aí chamados minerais cruciais, que são os minerais críticos, portanto, não é um tema em si do governo Trump, mas já é uma agenda dos Estados Unidos, né, pode agora ganhar novos contornos com o Trump, mas já é uma agenda que está presente. Próximo. Aqui, rapidamente, no lado direito, né, embora o assunto não apareça, né, nos encontros presidenciais e tudo mais, Brasil ganha mais se priorizar Estados Unidos como parceiro comercial, não China, diz Marco Rubio, né, recentemente. E aqui, aquela entrevista famosa, né, de certa forma, circulou bem, com a então Laura Richardson, né, no comando aí, no Comando Sul, ela, general americana, mira a China, diz que Brasil e Estados Unidos têm que se unir, aí no governo Biden também, né. Então, lembrando que no governo, o governo Obama tratou a China como um desafiante, mas o Trump foi quem colocou a China como aí um desafiante estratégico, digamos assim, para não dizer inimigo dos Estados Unidos, e mantido com Biden, né, nós sabemos essa política, e isso agora, né, com o governo Trump, como já foi destacado, a política externa na América Latina tem outro lugar nessa política externa nos Estados Unidos, mais agressiva. Nós estamos vendo eleição no Chile, né, no país pendendo para a extrema-direita, já a Argentina, aí Honduras, como foi mencionado, El Salvador e Colômbia, né, no próximo ano, é um risco também, e é claro que o Brasil não vai, é o país-chave, aí, se não é o país-chave, é o principal país, né, enfim, no sentido dessa estratégia da extrema-direita. Próximo. Vou passar essa, já está acabando o tempo. O Brasil, o México, o sexto parceiro comercial do Brasil. O Brasil tem buscado, de manhã foi tocado aqui até um pequeno, né, um pequeno debate rápido sobre um dos pontos do debate, sobre o apoio do Brasil, né, ao México, né, o candidato lá na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Próximo. Então é isso, o governo Lula 3 adota uma postura pragmática, busca se equilibrar estratégia, nessa parceria estratégica com a China e com os Estados Unidos, aprofundamento da integração regional, mas que nós sabemos que é uma interrogação, faltou ali a interrogação. Próximo para finalizar. E o fortalecimento, né, o Brasil busca fortalecer mecanismos de cooperação internacional e 30 segundos para finalizar. O ponto é que essa agressividade do governo Trump, né, o Brasil, é claro, veio se preparando, como foi destacado, mas ainda esse próximo, segundo tempo, digamos assim, do jogo da tarifa com os Estados Unidos, tem que o Brasil insistir para finalizar essas tarifas, tirar essas tarifas de vez, né, desses 22% ainda que pesam sobre os produtos brasileiros, sobre 22% dos produtos brasileiros exportados, preservar que o Brasil continue, né, lá no acordo, né, que é o Sistema Geral de Preferência. Isso é importante, o Brasil trabalhar para manter o Sistema Geral de Preferência no acesso ao mercado dos Estados Unidos, e também seguir trabalhando com todos os esforços para circunscrever ao campo comercial o conflito, para que não transborde para a dimensão política e, sobretudo, para a política interna brasileira. É isso, muito obrigado.
Obrigado, professor Roberto. E passo a palavra para o professor Pedro Barros, do IPEA. Obrigado, professor Marcos. Boa tarde a todas e todos. Saúdo professora Silvia, professor Roberto. E é uma satisfação estar aqui nesse seminário do INEL, ainda que o momento certamente não é o melhor para a discussão, né? Não vai ser uma apresentação muito otimista, mas para a reflexão acho importante. Eu vou tentar abordar o tema da América Latina e da relação dos Estados Unidos, mas eu falo a partir de uma perspectiva brasileira, claro, e sul-americanista, assim, ou pelo menos entusiasta da integração, né? Ou pelo menos de quem busca a integração. Deve ser enxergada dessa forma a análise que eu vou fazer aqui, né? Então, portanto, eu não sou um especialista em Estados Unidos, mas, enfim, não dá para não tratá-lo, ainda mais agora que há essa sequência de ataques, tá? Eu vou tentar mencionar alguns temas, né? Infraestrutura, comércio, principalmente evolução de comércio e defesa, porque eu acho que são os temas principais aqui. Tudo que eu colocar aqui está respaldado, vamos dizer assim, uma série de publicações do projeto que eu coordeno no IPEA, que já tem vários anos, que chama Integração Regional Brasil e América do Sul. Tá bem? Pode passar, por favor? Então, eu não vou tratar todos os temas, mas já se falou muito aqui. A gente tem um quadro de polarização, fragmentação, né? Polarização multinível política, tanto no mundo como na América Latina, dentro dos países. Também é muito difícil ter coesão, isso foi muito ressaltado, a dificuldade de ter coesão. Só que a nossa região, ela já vem se desintegrando econômica e comercialmente, e se fragmentando e polarizando politicamente há vários anos. Isso independe do governo, ou pelo menos não ocorre só por causa do governo Trump, mas possivelmente ela se acentua com o governo Trump. A política do governo Trump, ela potencializa esses dois fatores, tanto a desintegração econômica como a fragmentação política, tanto dentro dos países como internamente em cada um, como entre os países, como tanto dentro como entre. E a região dividida, fragmentada, ela é muito mais vulnerável à ingerência extra-regional. Isso me parece óbvio. A gente escreve isso, né, em praticamente todas as publicações do projeto há mais de 6 anos, que a região fragmentada e dividida ela é mais vulnerável. E a gente tem um objetivo principal imediato, para a política do Brasil com a América do Sul. E esse objetivo principal imediato, fiquei muito feliz em ouvir pela manhã, na fala do embaixador Aldo Faleiro, que isso consta, que é manter a região como uma zona de paz. Esse é o objetivo principal imediato, e todas as outras ações de política externa devem ser formuladas e executadas no curto prazo a partir desse objetivo imediato, que é manter a América do Sul como uma zona de paz. Isso tem relação direta com o que a gente talvez veja daqui 2 semanas, que é finalmente a assinatura do acordo do Mercosul com a União Europeia. Eu entendo, pelo menos da perspectiva que eu entendo, é que esse acordo ele não é um acordo feito para garantir mais comércio, ele é um acordo feito numa visão maior para ajudar a manter a região como uma zona de paz. Claro, isso dentro da posição que num seminário que eu tive aqui acho que há 2 anos, né, teve um colega de mesa, um grande formulador da política externa chinesa, ele tratava ali do não alinhamento ativo, que para a gente é a equidistância entre os principais polos de poder, Estados Unidos, China e União Europeia, buscando ter agenda positiva com cada um deles e prioridade inequívoca para a integração regional. Isso sempre
o tema da paz é o central, mas agora é muito mais importante, né? Então, e a integração de infraestrutura, que é o último ponto ali, ela poderia ajudar a dissuadir a ingerência extra-regional. A integração física é um elemento de coesão e também, por ser um elemento de coesão, ela é um elemento de dissuasão. Mas a gente está desintegrado, então a gente tem poucos elementos de dissuasão. Tanto é que as ações do Trump, num modelo teórico, né, se falassem abstrato 10 anos atrás, o presidente dos Estados Unidos vai começar a falar, atacar vários dos países da região, retoricamente, com ofensiva militar, com ofensiva tarifária, ao mesmo tempo, num sentido lógico linear, isso poderia levar, supostamente, a articulação maior, né, e uma demonstração de coesão da região. Não é isso que ocorre, é exatamente o contrário. As ações, elas têm levado à dispersão. E o êxito das ações, que são várias, uma delas passou aqui pela manhã também, que foi a eleição no sistema interamericano, né, sobre direitos humanos, e a derrota que tivemos, isso encoraja a política externa dos Estados Unidos, a política hemisférica dos Estados Unidos, a outras ações, numa escalada. A gente está vendo uma escalada. Claro que não é uma escalada linear. A própria posição com o Brasil, ela indica alguns recuos, mas as eleições desse fim de semana em Honduras, em São Vicente e Granadinas, que foi uma reversão assim, brutal, né, política, uma derrota de uma liderança que há mais de 2 décadas governava o país com um comprometimento forte com a integração regional, presidiu a CELAC recentemente e, salvo engano, o seu agrupamento só elegeu das 15 cadeiras, uma das 15 cadeiras, 14 foram da oposição. Em Honduras, o candidato ou a candidata do governo teve 20% dos votos, né, muito pouco. Enfim, então há uma tendência a esse acirramento. Aí pode passar, por favor? Esse gráfico eu acho muito importante. É o comércio do Brasil com a América do Sul nos últimos 20 anos, com os valores atualizados para 2025, estimados em 2025, aos preços de 2024, ou seja, já deflacionados. O comércio do Brasil com a região, com a América do Sul, nos valores de hoje, para o ano de 2011, era de 110 bilhões de dólares, hoje é menos de 70, ou 70, uma queda de 37%. Isso é um desastre. E pode passar, por favor? Isso ocorre com todos os países da região, exceto a Guiana, né? Por uma questão que é óbvia, eu não vou mencionar. Mas ele caiu muito com a Argentina, ainda que tenha parado de cair com a Argentina, despencou com a Venezuela. O ano passado, esse ano, que o Brasil comercializa com a Venezuela é 12% do que comercializava em 2011, e tem caído, isso eu chamo a atenção, inclusive com os países que têm aproximação, supostamente, ou de forma impressionista, né, uma aproximação ideológica com o Brasil, que é o Chile, a Colômbia, durante esse governo. O comércio com a Colômbia nosso, em 22 era de 7 bi, para os valores atuais, passou para 6 bi, para 5, esse ano possivelmente não vai chegar em 5. Isso é um desastre para a coesão regional, isso diminui muito os custos dos conflitos na região, né? Esse ano eu percorri, pelo tema da Estratégia Nacional de Fronteira, todas as nossas fronteiras norte, com cada um dos nossos vizinhos amazônicos, e lá o que está ocorrendo, lá no Rio Javari, na ilha de Santa Rosa, que é uma ilha que por questões ambientais ela se deslocou no rio, passou do que estava no tratado, né, como do que seria um território peruano. Claro que ela permanece como território peruano, mas ela se move no rio para uma área que a Colômbia reivindica, e tem uma escalada por essa questão alta. O presidente Petro foi a Letícia tratar disso, e a presidenta Dina, há 2 meses, quando era presidenta ainda, foi lá na ilha de Santa Rosa, tem 3 mil habitantes, colocou um cocar, andou de tuk-tuk, para reafirmar a soberania do Peru ali, numa escalada totalmente sem sentido, sem se pensar numa agenda conjunta para ter um porto trinacional naquela área, melhorar a aduana, enfim. Várias outras questões que poderiam ser tratadas positivamente são ignoradas numa escalada ali sem sentido. Isso é muito, me parece, claro que não é um determinando o outro, né? Não é uma causalidade, mas são fenômenos que ocorrem
e se retroalimentam, né? A desintegração econômica e a fragmentação política. Pode seguir. Aí, esse livro propunha, né, e aí é um artigo desse livro, que foi um seminário que organizamos junto com o Itamaraty, por uma nova agenda de integração de infraestrutura para a América do Sul. Pode passar, por favor. Ali está, no próximo slide está a síntese ali dos pontos que eu defendi então, mas a gente tem que ter uma comissão interministerial. Ela foi criada em 24 como comissão interministerial para infraestrutura e planejamento da integração na América do Sul. Foi criada num decreto presidencial em 24, de forma equivocada, sem ter, por exemplo, energia, sem ter financiamento, sem ter o BNDES, sem ter espaço para participação subnacional, que é um erro assim, de quem não aprendeu as lições do passado, nem espaço para participação privada. Não vai ter integração da América do Sul sem, por exemplo, a participação das concessionárias de rodovia, dos gestores de portos e aeroportos. Não vai ter a integração da América do Sul na região amazônica sem a participação, por exemplo, do consórcio interestadual da Amazônia Legal, né, dos governadores. E a gente não vai ter integração nenhuma sem a construção conjunta com os vizinhos. Nesse sentido, me parece que foi um erro primário de política externa assinar um memorando de entendimento com a China, tratando do porto de Xangai, no Peru, sem o Peru. Né, isso está enaltecido em páginas oficiais do governo até hoje, mesmo todos já ouviram, né, nos espaços internos todos já repetiram isso, mas segue lá no site do Ministério do Planejamento, dizendo que aquele acordo vai levar à reconstrução das ferrovias, enfim. Além de ser o pior trajeto, é um equívoco diplomático construir isso sem o Peru. Pode seguir, por favor. Aí estão as datas, enfim, pode seguir. Aí a indicação, aí a comissão interministerial foi criada há 18 meses, presidida pelo Ministério do Planejamento, que pelo decreto presidencial deveria convocar reunião a cada 45 dias e publicar um relatório semestral. Passaram 18 meses, já deveria ter ocorrido 12 reuniões com 3 relatórios. Não existiram as reuniões, não existem os relatórios, mas há tempo de corrigir. A ideia é corrigir. Na verdade, o decreto deveria ser republicado, incluindo energia, porque não existe infraestrutura sem transporte, energia e comunicação. Isso é a definição de infraestrutura. Não vai ter integração de infraestrutura sem isso. E a gente não adianta ter rotas sem os vizinhos, porque o problema nosso não é só ter a estrada. A gente pode chegar por estrada ao Pacífico, mas a questão é aduaneira, a questão é regulatória. O Brasil tem... O Peru coloca cotas para caminhões do Brasil, que se o Brasil usar toda a cota, não enche um navio para levar para a China, se fosse o caso. Tem limitações na Bolívia para transportadores brasileiros. E assim vai, os portos do Peru e do Chile não estão adaptados às cargas brasileiras. E não adianta para a gente ter escala para ir para a China, a gente precisa de vários corredores e convergência regulatória, um espaço único logístico. É isso que pode gerar algum ganho, não é porque a gente vai estar a menos quilômetros da China. Não é isso, a gente tem que, do ponto de vista logístico, a gente tem que ter escala para ter rotas de cargas diversificadas entre a América do Sul e os principais portos asiáticos. Rotas que não existem hoje. Em Santos a gente tem escala e tem o fluxo, mas para a própria segurança do Brasil é melhor e da América do Sul ter a rota pelos dois lados, tá? Isso está muito detalhado num texto publicado pelo IPEA sobre Xangai, o Brasil e a América do Sul. Pode seguir? Que aí é o texto que está ali, se alguém tiver interesse depois de ver, no Boletim de Economia e Política Internacional do IPEA número 39. Pode seguir? Aí, esse é um outro tema, que é um texto que eu fiz com outros 2 colegas, reunindo todo o material discutido em uma instância que não existe mais e deveria já ter sido restabelecida, que é o Conselho Sul-Americano de Economia e Finanças, que reuniu entre 7 como grupo de trabalho, 2007 e 2017, os bancos centrais e ministérios da Economia, Fazenda e Finanças da América do Sul. O Brasil, por exemplo, para deixar um caso explícito, que já deveria ter sido reavaliado,
o Brasil saiu de um instrumento da LAD por decisão do Banco Central, que nem deveria tomar decisão de política externa, era uma autarquia apenas em 2021, em 2019, na verdade, em abril de 2019, quando o Roberto Campos Neto estava há 6 semanas, foi a primeira grande decisão dele como presidente do Banco Central, foi sair do CCR, do Convênio de Créditos Recíprocos da LAD, que ajudava o comércio intrarregional, ajudava a dar coesão, instrumento que estava anacrônico, em parte sim, mas não caberia ao Brasil, por ser anacrônico, abandoná-lo, e sim liderar sua atualização. Tá? E a gente pode liderar a atualização. Aqui nesse texto tem todas as discussões sobre comércio intrarregional, sobre sistema de pagamento. Por quê? No próprio BRICS, se a gente discute essa agenda toda que já foi mencionada, né, de sistema de pagamento, por exemplo, só como o Brasil, com um país do tamanho da China e outros vários países distantes geograficamente de nós, a gente está numa posição muito assimétrica e desfavorável. Agora, se a gente tivesse o espaço concertado regionalmente, mesmo que esses países não participassem ou não cheguem a participar do BRICS, a gente teria uma posição mais equilibrada para tratar. Então, não ter o espaço regional nos debilita nas discussões dentro do BRICS e, obviamente, nos debilita nas relações com os Estados Unidos. Né? E, claro, vocês todos sabem, as características do comércio intrarregional. A gente perdeu o comércio intrarregional e não discute muito porque a gente está anestesiado com superávites com a China, que já foram mostrados aqui. Mas esses superávites com a China não são sustentáveis no médio prazo e no longo. Porque o Brasil não vai multiplicar por 10 a exportação de soja para a China, porque a gente já multiplicou por 10 e a China não vai demandar 10 vezes mais soja do que demanda do Brasil hoje. Nem o Mato Grosso vai conseguir produzir 10 vezes mais soja. A gente teria que processar isso e tratar desses temas com uma posição articulada com os vizinhos. A gente não considera isso ativo de política externa. Então, a gente vai negociar, poucos anos atrás, 5G com a China, a gente discute sozinho. A gente vai discutir... a gente não considera que o fato da China importar 75% da soja da América do Sul como um ativo de política externa para a América do Sul discutir com a China. Pode seguir, por favor. Aí é só um gráfico que mostra o financiamento pós-embarque do BNDES. Eu não vou expandir sobre isso porque faltam 2 minutos. Mas, o ano passado, 95% do nosso financiamento para exportação pós-embarque foi concentrado em um único destino, os Estados Unidos. E a gente abandonou esse tipo de financiamento, por várias razões, para a América do Sul, e para a América Latina e para a África. Então, a Lava Jato morreu do ponto de vista político dos personagens, pode ser, mas os seus efeitos concretos na política externa, ela segue viva e esse gráfico é uma prova disso na minha avaliação. Pode seguir. Aí tem o tema de defesa, e com isso eu vou terminar. Ali tem um texto que a gente fez há 2 anos, acho 1 ano e meio, com todas as interações de militares do Brasil com o exterior e como ela é concentrada nos Estados Unidos, enfim. E ali nesse texto a gente faz várias sugestões também para essas interações, e várias delas, não pelo texto, obviamente, mas elas estão refletidas na nova Política Nacional de Defesa e na Estratégia Nacional de Defesa que foi publicada há 2 semanas. Ela é muito boa no que trata de América do Sul, reforça a posição do nosso entorno estratégico, prioridade para a cooperação, etc. Mas me parece que ela tem um erro que está ali no 5º parágrafo do artigo 1º da estratégia, tá? Que ela reforça e dá peso ao Interamericano de Defesa e ao tratamento, né, de multidimensional de segurança, colocando como ameaças o narcotráfico e o terrorismo, que não são ameaças à soberania do Brasil, nenhum nem outro, e nem a segurança da América do Sul. Mas ali está colocado, e a OEA como um espaço de enfrentamento. E são justamente, que pode passar, que é o último slide, são justamente os temas dos ataques do Trump à América Latina. E a gente está corroborando com isso.
A partir de julho do ano que vem, vão começar as discussões, isso já está no decreto do presidente, então isso é interessante, que foi um decreto presidencial, essa política, essa estratégia, o livro branco, diferente das anteriores, que foi um decreto legislativo. Só de 8, que é a melhor que a gente tem, lá quando o Nelson Jobim era o ministro, que foi um decreto presidencial, com o Nelson Jobim e Lula. As outras não, isso não é uma questão menor. Mas ele já coloca que em 26 ela vai ser atualizada. E nessa atualização é importantíssimo definir as bases para a construção de uma doutrina sul-americana de defesa, que já seria necessária hoje, a gente não tem os elementos, mas vai ser mais necessário ainda. E aí eu coloco um fato que eu acho que é muito ilustrativo. Eu comentei em todas as fronteiras, lá em Pacarema eu visitei o pelotão de fronteira do Brasil, que é dirigido, comandado por um capitão, é o único do Brasil, todos os outros são por tenente. Aí perguntei a ele se ele conhecia algum militar venezuelano. Não. Conhece a Venezuela? Não. Eu tive nesse mesmo pelotão há 15 anos. 2 vezes por semana, os militares venezuelanos vinham ao Brasil ter aula de português, e os brasileiros vinham à Venezuela ter aula de espanhol. Jogavam futebol, faziam churrasco, etc. Isso desapareceu, né? Isso é desastre, a gente tem que reconstruir a confiança com os vizinhos, é um passo longo, né? Mas deve ser pautado. E aí os próximos 2 slides são as publicações nossas sobre a América do Sul, estão todas disponíveis no site do IPEA e do projeto Integração Regional, o Brasil e a América do Sul. Obrigado. É que eu não estou... Agora sim, agora sim. Nós tivemos uma mesa extremamente rica, né, tratando das questões relacionadas ao México, né, aquele país que mais sente a política externa dos Estados Unidos no seu cotidiano. Nós discutimos também, né, como o governo Trump, né, ele passa a priorizar ou colocar uma certa importância à América Latina. Me recordo que em 2019 a gente reclamava de que, até um texto da Karina, acho que o Marcelo está aqui, chamando a atenção dos discursos do Estado da União em que a América Latina praticamente não aparecia, né? A gente que reclamava que não aparecia no Estado da União, agora a gente, né, já tem, né, elemento de sobra para lamentar o fato da gente aparecer. Enquanto a gente estava encolhidinho, que nem um mineirinho, né, a gente estava bem, né? Eu acho que agora o negócio, né, ficou pior. Relacionado à questão da China, é um tema incontornável, né? Incontornável quando a gente tem, pelo menos, o comércio internacional de 40%, mais de 100 bilhões. Então, é uma questão incontornável. E, inclusive, essa própria parceria com a China. Eu tive a oportunidade de conversar semana passada com um colega do importantíssimo think tank chinês, e ele falava que, quando eu perguntei para ele, bom, e a parceria entre a Belt and Road e o novo PAC, né? Ele falou o seguinte, olha, né, eu vou ser muito sincero, os governos de esquerda são bons de discurso, são bons na política, né? Mas são os governos de direita que mais implementam projetos e que mais recebem investimentos, né? Como se dissesse, não estou nem aí para vocês, mesmo que Honduras deixe de reconhecer Pequim e volte a reconhecer Taiwan. E a questão da infraestrutura, ou da própria ligação, ou da criação de laços, né, que sejam mais intensos, né? Porque o que de fato define o que é o Brasil da América Espanhola é justamente aqueles pontos em que a geografia nos separou e que a gente deveria efetivamente criar, né, essa ligação que a geografia nos separou. Fosse a Amazônia, fosse o Mercosul, fossem os Andes, que seja, né? E o duro é que a gente teve a IRSA, né, que é da década de 2000, depois muda para a COSIPLAN, né, e a gente coloca outras coisas e a integração que a gente queria, de fato, não sai. Eu lamento muito, né, coordenando a mesa, o fato de nós não termos tempo para perguntas, porque se nós iniciarmos agora e nós atrasarmos as outras, a gente vai sair daqui meia-noite. Então, de forma extremamente arbitrária, né,
essa mesa é concluída agora agradecendo de novo a professora Silvia, professor Roberto Menezes, professor Roberto Moll, professor Pedro Barros, pela excelentíssima apresentação, e a gente agora tem um pouquinho de café para ficar na cola deles para a gente ter alguma informação adicional. Então, até a próxima mesa, às 16 horas, e temos o cafezinho. Até mais.